Tem versículos na Bíblia que não tem como a gente passar despercebida. E lendo aqui em Mateus capítulo 2, eu achei um versículo que eu decidi compartilhar com você. Versículo 6 do capítulo 2. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que como um pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Como o texto diz, Belém era uma das menores cidades de Judá, mas ela não era menor em acontecimento, pois foi justamente nesse lugar que Deus escolheu para que o seu filho, o líder de Israel, o pastor das ovelhas, o nosso grande Jesus Cristo, nascesse. E muitas vezes nós temos o problema de não colocar devida importância às coisas que aparentemente são pequenas. E quando a gente dá uma percorrida, uma olhada na palavra de Deus, você começa a perceber que Jesus, que Deus, ele faz uso de coisas que aparentemente são menores e insignificantes para demonstrar a sua força e o seu poder. Quando Jesus ele quis fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, o animal que ele escolhe para fazer isso, um simples jumentinho, simplesmente para dizer que a sua vida e o seu reinado era de paz, mas também para exemplificar que ele era de uma simplicidade, que ele era de uma humildade. Maria ainda era uma menina quando se viu grávida pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi escolhida por Deus para poder carregar em seu ventre o nosso Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando você olha para Maria, você percebe que ela era uma mulher das humildades daquele local, uma mulher simples, porém nela havia algo de grandioso. Qual? A sua fé em Deus e a sua obediência a Deus. Porque no próprio cântico de Maria, ela mesma vai contar e vai dizer: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva. É assim que ela se vê, de maneira pequena, de maneira muitas vezes insignificante, mas dentro dela havia fé para aceitar a vontade de Deus, aceitar ser mãe sem mesmo ter conhecido homem algum, mas por querer obedecer a Deus e saber que ele era soberano sobre a vida dela, ela foi obediente. E o que dizer do tipo de pessoa que Jesus escolhe para ser os seus discípulos? Em sua maioria eram quê? Pescadores. Não eram líderes, não eram doutores, eram pastores e muitas vezes pescadores. Mas Jesus os escolheu na sua humildade, mas Jesus os escolheu porque sabia que dentro deles havia uma vontade de um dia ser semelhante a Jesus, de repetir as obras de Jesus, e assim Jesus sabia que seu evangelho seria propagado. Assim também é nos dias de hoje. Jesus escolhe pessoas simples como você, pessoas que muitas vezes não se vê com o valor que tem, porque olha o que está externo, mas Jesus contempla o que está dentro do seu coração, o que está no interior do seu coração, que é o tamanho da sua fé, o tamanho da sua vontade de ser melhor, de fazer algo para Ele. Logo, logo nós vamos iniciar um novo ano. Nesse novo ano, nós, eu e você, todos nós teremos novas oportunidades, novos caminhos para percorrer, novas decisões a serem tomadas. Pense nessa mensagem, em fazer um ano totalmente diferente para o bem e para além dessa vida aqui. Para o bem da sua vida espiritual, da sua vida como esposa, como mãe ou como filho, como adulto. Se arde em você um desejo de ser uma pessoa melhor, alguém melhor, de tomar atitude diferente, o primeiro caminho é Jesus. Reconhecendo Jesus como o único Senhor, Salvador da sua vida. E você que nunca foi decidido por Jesus: ah, Sandressa, eu amo Jesus. Ah, eu creio em Jesus. Não, a Bíblia diz que Jesus diz que quem me confessa diante dos homens, deve haver uma confissão, é escrito na palavra de Deus: quem me confessa perante os homens será proclamado diante dos anjos de meu Pai. Então ele diz: diante dos anjos de meu Pai eu vou citar o seu nome, eu vou dizer que você me escolheu na terra. Não é só dizer que tem fé em Jesus, não é só dizer não, eu amo Jesus. Decide viver para Ele, com as suas atitudes, com a sua vida, com tudo que é seu. Não, é inteiramente para Ele. Que esse ano seja um ano de atitudes positivas, corretas, de atitudes concretas, sólidas.